Fala aí, galera, nós somos os 3 pontos. Eu sou o Regis. Eu sou o Luan. Eu sou o Abel, jornaleiro, e o tópico de hoje é o Papa do Hiperrealismo, Alex Ross. A gente vai destrinchar a carreira do cara e fica antenados que esse vai ser o hiperrealista tópico. Gurizada, a gente aproveitou o gancho que recentemente saiu a edição Marvels e saiu a edição Os Maiores Super-Heróis do Mundo, recentemente foi reimpresso. Terra X também, então... Batman Arlequina, então a gente aproveitou tudo do Alex Ross no mês passado pra falar da carreira desse cara top de linha. O que tu tem pra nós aí, Rex? O data de nascimento do Alex Ross é dia 22 de janeiro de 1970, tá? Uma das maiores inspirações do Alex Ross, um fato assim que já vem no sangue, a mãe dele é ilustradora também. Legal. Nunca vi nenhum trabalho da mãe dele pra saber o calibre, mas duvido que seja engenheiro dele, mas... Ah, provavelmente não. Tá. Daí, Luan. E aí, Luan? Bom, o Ross ele entrou ao mundo dos quadrinhos mais precisamente em 1990, quando ele ilustrou a capa de uma edição chamada Terminator The Burning Earth em 5 edições. em 5 edições, Isso. e posteriormente só veio ser lançado aqui no Brasil em 95 pela editora Abril. Eu acho que foi o início aí, o início que depois acarretou a ascensão aí do Alex Ross, né? Isso. Começando aí com essa capa. Isso. Posteriormente ele fez uma edição do Superman, acho que foi o primeiro contato dele com o quadrinho de verdade, foi em 93, quando ele fez uma edição do Superman... Superman era um romance, que era Morte e Ressurreição, isso. Morte e Ele Ressurreição. fez a capa, na verdade, Exato. ele fez só a capa, não fez a arte interna, que essa revista foi publicada em 1993. Exato. Exatamente. Depois disso, o Kurt Busiek gostou muito do trabalho dele, né? Depois desse trabalho, e acabou entrando em contato para dar aí início ao, acho que um dos maiores trabalhos aí dos quadrinhos até hoje, né, cara? O que deu o boom pro cara foi Marvels. Só antes disso, vamos falar quem são as duas maiores Inspirações. referências que ele tem. Fala pra nós quem são, Luan. Andrew Loomis e Norman Rockwell. Foi os caras que não ilustram quadrinho. Eles ilustram, eles faziam propaganda, era mais assim uma imagem mais cotidiana, uma mulher sentada num sofá, referente àquele produto, só que na época eles eram top de linha, eles não ilustravam quadrinho nada desse tipo, assim. Eram imagens mais cotidianas, só que com esse hiperrealismo, o realismo fotográfico que eles chamam. E o Ross transcendeu essa ideia para os quadrinhos, né? Ele é basicamente, acho que o pioneiro nesse quesito dentro do mundo dos Assim, quadrinhos. o realismo fotográfico que o Ross usa, ele não é o único que ele usa, só que é a diferença do Ross para os outros. Muitos dos artistas eles fazem do zero a imagem, entendeu? O Ross ele usa modelos vivos. Muitas vezes ele bota os parentes dele de fantasia de super-herói pra... Tipo no Marvels mesmo, que a gente vai entrar agora. Na cena que o doutor... Como é que é o nome do doutor de Seis Pichas? Me esqueci agora o nome. Reed Richards. O Reed Richards e a Sue Richards estão se eles casando. não era Richards ainda, porque era a hora do casamento, ela não era Richards ainda. Ah, tá, me desculpe, Rex. Ela não tinham casado ainda. Não gosto que me corrija, aquela Rex. foto Não ali, me corrija. aquela foto é o pai e a mãe dele se beijando. Sim, ele tirou a foto dos dois. Tirou a beijando. foto e fez o... Isso. Não que ele desenhe em cima da foto, ele usa a foto como parâmetro Como referência. pro desenho dele. Isso, exatamente. Ele tira foto, cara. Tem, inclusive, se o cara for pegar algumas edições Marvels tem, e eu acho que o Reino da Manhã tem, um do Lacreve Meteor. A definitiva tem. Definitiva tem. Nos essas mostram os modelos, os atores, os caras, os artistas que posam pra ele poder pegar como referência. Ele pega como referência tudo. Aquela cena clássica, que é do volume 2 do Marvels, que é o anjo carregando a menininha alienígena. Como é que ele fez? Ele pegou um bonequinho dele do Superman articulado, tirou uma foto de baixo pra cima dele carregando uma outra bonequinha. Aí usou aquilo ali como referência para poder montar a cena antológica do volume 2, que é o anjo dos X-Men carregando a alienígena, né? Então pra ele tudo que for referência, não tanto de modelo vivo ou de brinquedo, ele usa. O cara é top de linha. E é isso aí. O que mais vocês têm falado desse artista visionário? Depois dessa introdução mastodôntica, ele firmou parceria com o Mark Waid, né, pra fazer o que seria basicamente hoje. Tá, tu já saiu do Marvel e está indo pro Reino da Manhã. Pro Reino da Manhã. Eu tenho uma curiosidade, algumas curiosidades. Pode ser que eu testando essas curiosidades, pode perguntar, Bel. Tá, olha só, Regis, eu não me preocupo que tu me corrija. Tu pode me corrigir. Olha só, cara, quando o Alex Ross participou do projeto Marvels, da HQ, da história em quadrinho, em parceria com o Kurt Busiek, Regis falou até antes da gente falar uma coisa bem interessante. Todos os projetos que ele se envolve, ele sempre tenta dar sugestões ou fazer parte de toda a parte criativa do roteiro. E nessa aqui do Marvels, ele deu uma série de sugestões e a Marvel não aceitou nenhuma.
Ou se aceitou foram muito poucas, porque foi um trabalho encomendado. Pois é, mas uma coisa que eu digo assim, que eu e o Luan a gente tava conversando, por que ele não assina como co-roteirista? Ele não tomou os créditos. Cara, né? porque ele não. É assim, ó. Muita gente, só se tu lê a edição original, quando ela sair em 4 edições, as capas em acetato, que são. Falar que assim, ó, essa Marvel já foi lançada nessa versão do Abel, que é uma capa dura ou uma capa cartão? Capa dura. Capa dura, ela foi lançada em capa cartão, não foi? Foi lançado Ela foi lançada nas décimo duas aniversário. edições da Salvat, da capa preta, Isso. e a menos de mês ela foi lançada em capa dura. Mas a capa dura pela Panini, mas a que mais vale a pena de todas é a capa em acetato. Em acetato. Só tem no Brasil aquilo, né? Só tem no Brasil. Aquilo ali é só no Brasil. Só no Brasil. E pra época aquilo ali era top de top, Foi. de top de linha. Nunca teve nada igual. Nada, né? nada se comparou. Aquele material, aquele trabalho que a Abril fez. Eu não sei o que os caras tiveram, os caras fizeram um troço assim, descabido. O acabamento é top. Enfim, no final da última edição, da 4ª edição, o Kurt Busiek agradece. Que eu gostaria de agradecer o fulano de tal que me emprestou uma série de revistas da Era de Ouro como referência. O editor, eu gostaria de agradecer, não sei o que lá, fulano de tal me ajudou, esse Ross. Colocou bem assim, cara. Eu não gostaria de agradecer a ninguém, porque eu não tive apoio de ninguém. Ele botou isso daí, cara, no final da edição do Dedica, botou. Só que, claro, os caras reeditaram isso daqui, aí acho que não sei, quando tu faz a reedição, ou qualquer reedição que sai, dependendo do país, eles entram em contato com o artista, e o artista põe uma dedicatória ou uma introdução, alguma coisa, e acho que ele estava mais tranquilo, menos revoltado, e nas próximas edições ele não botou isso daí, gostaria de agradecer aos meus modelos, ele não estava revoltado, só que ele não teve apoio no Marvels, e por isso que ele se emputeceu e colocou... Que também o Marvels era início de carreira, né? É início de carreira, claro, o cara estava começando entre aspas, ele pegou um projeto grande, e a Marvel é muito impositiva, imponente no que eles mandam fazer. Cara, tá sendo pago, faz o que a gente tá mandando e já era, não espicha muito. A DC não, sempre deu mais liberdade. Só fazer um apanhadão a respeito de Marvels, do que se trata o Marvels. É. Marvels é um cara normal, que é um fotógrafo, ele é do Clarim Diário, né? É o Phil Sheldon, acho que ele trabalha no Clarim. E esse fotógrafo, ele vai passar por todos os fatos históricos que ocorreram no universo Marvel. Isso. Entendeu? Mas eu vou falar mais pra não dar muito spoiler, só que é uma obra que vale muito a pena, Vale. entendeu? Não é a melhor obra do Alex Ross, mas vale muito a pena. Não. É uma das melhores, mas vale a pena. É. Depois que ele fez esse trabalho, ele foi e fez o quê? A obra máxima dele, na minha opinião, que é O Reino do Amanhã. O que quer falar sobre o Reino do Amanhã? Eu falei de Reino do Amanhã. O Max chama de Reino do Amanhã. O que tu acha do Reino do Amanhã, Lô, tua opinião? Ele amanhã foi uma história encomendada. Não foi uma história encomendada. Não. Isso aí foi uma inspiração do Ross. Ele criou praticamente a história inteira, o esqueleto dela, e apresentou pra DC. Tu falou muito da imposição da Marvel, e eu queria Sim. te perguntar a tua opinião, então, se tu acha que pelo clamor que teve Marvels, isso pode ter acarretado em alguma liberdade criativa que a DC deu pra ele posteriormente pra escrever o roteiro junto com o Mark Waid e Reino do Amanhã. Sim, cara, ele teve abertura, a DC, os caras vivem me chamando de DC não, mas é por isso que eu respeito a DC. A DC, ela dá liberdade criativa pros caras. Todo mundo tem liberdade criativa. Sim, se tu pegar o Reino do Amanhã e ler os extras, tem personagem que ele criou com 7 anos de idade num rabisco, num caderno. Exatamente. Entendeu? Claro, ele deu uma nova roupagem, Sim. incorporou algumas outras características. Tem personagem que ele fez uns robôs, que é até uma coisa meio ridícula, que são os Beatles, entendeu? Tem referência de tudo quanto é coisa que ele gosta. Sim. Não, a DC deu liberdade, ele apresentou o cerne principal da história. Disse, não, vamos ver como é que se desenrola. E ele começou a apresentar os esbozos, os caras, peraí, o troço tem conteúdo, tem futuro. Só que o Ross não é um roteirista, o Ross ele é um artista barra historista. Ele criou uma história. No caso, então que eu entendo do Ross, ele tem a capacidade, ele pensa toda a história. Ele pensa. Mas ele não cria os diálogos e como é que aquela história vai... Como é que eu vou te dizer? Ele não enche a linguiça da história, Ele entendeu? não é. Ele cria o início, o meio, o fim, os personagens. Só que ele não cria diálogos, ele não cria como vai chegar nesse fim. Ele não tem macete de escritor Isso. mesmo. Claro, ele não Mas tem eu digo, macete. ele não tem porque ele não quer, porque se tu lê o Reino do Amanhã, eu acho que o cara só botava as frasezinhas, pouca coisa, ele pensou Mas todo o Reino do Amanhã. Só ressaltando uma coisa que tu já citou aqui, o que é mais curioso é que ele não toma em nenhum momento os créditos pro Reino da Manhã. Não, toma sim. Só como sim. ilustrador. Não. Co-criador. Co-criador. Mas o único que eu queria co-criador é do Reino do Amanhã. Sim, o co-criador. Na verdade, ele também teve, e isso foi sob encomenda. A gente já chega lá, Terra X foi sob encomenda da Marvel, aquela coisa, cara, tu fez o Reino do Amanhã pra DC, faz o Marvel do futuro pra nós. E na minha opinião é fraco, cara. Não é legal, eu não curti, eu achei bem fraco, até hoje acho fraco. Entendeu? Mas o Reino do Amanhã não, o Reino do Amanhã ele idealizou do início ao fim. Só que eu li uma entrevista, bem pra ser pro Regis, uma época, da revista Wizard, que saiu, passo a passo, todo o processo de criação, em que ele falou que ele tinha o início do Reino do Amanhã da história e tinha um fim, mas não tinha um meio.
Aí que a DC foi lá, entrou em contato com o Mark Waid. Ó, cara, é o seguinte, nós temos esse projeto, o que tu acha? E botou os dois em contato. Só que muita coisa do Reino do Amanhã, vou citar duas pra não ficar muito longinho com o negócio. Duas coisas que aconteceram no Reino do Amanhã, que o Ross foi contra, mas aceitou porque o Dan Haspler, que era o editor na época, tinha cancha, tinha jogo de cintura com o Ross, que o Ross é bem genioso de se ele dar. Ele queria que o Capitão Cometa, que é o diretor do Gulag, tivesse um destaque maior. E ele é um personagem de quarto, quinto, sexto, 10º escalão da DC. Mas o Ross queria ele como... Sim, eu não sei, tem várias coisas ele fala a respeito desse Capitão Cometa, que é até um personagem que nem sabia que existia. Eu também não. Ele é Até ele apaixonado não pelo sabia. Capitão Cometa. Pois é, ele deu o Ross e umas noias do Anem, assim, cara. E ele queria colocar o cara como... E os caras, não, peraí, cara, ele não tem uma participação muito grande. Aí, o Mark Waid falou pra ele, cara, ele pegou e disse assim, vamos usar o Ajax. O Ajax é um personagem importante no universo DC atualmente. E ele não queria usar o Ajax. E aí sabe qual foi o argumento que ele usou pro Mark Waid? Ah, eu não quero usar o Ajax porque o Ajax não aparecia nem nos desenhos de Super Amigos. Mas não, mas é que essa é a questão. Se tu analisar a arte do Alex Ross, Sim. ela é toda inspirada, eu acredito que seja no Garcia Lopes. Ah, pode ser. Ele pode ver, tem artes que ele redesenha em cima do desenho do papito, Garcia né, Lopes. cara? Sim, sim, Ele sim. gosta do desenho mais vintage possível. Claro, Não claro, tem- porque o ele, Garcia- ele recria em cima daquilo ali. Sim, o Garcia, pô, o cara foi referência na década de 80 em todo o universo DC. Só que ele não queria usar, só que os caras tiveram um jogo de cintura e acharam um papel pro Ajax, que é um papel pequeno na história mais importante, e ele aceitou. Mas ele tem que ter cancha, o Ross é difícil de se ligar. Agora, pedir a opinião de vocês dois que são mais cancheiros, né, nesse Eu aspecto. quero falar a respeito do Ajax antes, que assim, a explicação que deram pra não botar o Ajax na história. Vou ter que dar um spoiler. O Reino da Manhã é dividido em dois lados. De um lado tem extremamente forte o Shazam, do outro lado o Super-Homem. A explicação que deram pra não usar o Ajax é que o Ajax é tão forte, se não for mais do que qualquer um dos dois. É. E se ele participasse da luta, ele ia ficar disparelho a luta. Essa Sim. aí é a observação. Boa, Pode falar, Lu. boa. Não, pedir a opinião de vocês se a revitalização desses personagens, tipo de quarto e quinto escalão, que é o que o Ross queria fazer com o Capitão Cometa em Reino da Manhã, Uhum. vocês não acham errado um pouco o conceito da DC de podar ele nesse aspecto? Não seria algo tipo referente mais àquela mão de gênio de tu revitalizar personagens que são basicamente esquecidos, como o Miller fez com o Demolidor ou como o Gartienes fez com o Justiceiro? Talvez hoje o Capitão Cometa teria uma proporção maior se a DC não tivesse, sei lá, podado ele nesse aspecto. Sim, sim. Claro, é uma projeção, é uma ideia. É. Cara, é que assim, eu acho o Reino da Manhã uma obra tão perfeita como ela É. que eu não sei se o Capitão Cometa teria um apelo, entendeu? Não, a respeito do que é o Reino da Manhã, a respeito da história do Capitão Cometa no futuro, Sim, que o sim. cara não leria, Sim, entendeu? É um sim, negócio sim. complicado. É que os caras fizeram com o Ross tava empolgado. O que os caras fizeram com o Ross foi o quê? Cara, vamos deixar o troço enxuto e objetivo, porque eu acho que o menos é mais. Vamos se focar Batman, Superman, Mulher Maravilha, vamos criar assim, ó, 3 ou 4, 5 personagens centrais importantes e vamos deixar os coadjuvantes fazendo uma participação legal, porque, cara, aquilo ali não era uma obra pra revitalizar ninguém, entendeu? A intenção da DC não era, a gente quer fazer um título do Capitão Cometa daqui a 6 meses, vamos estender o papel. Se a intenção deles fosse essa, como foi feita com a Orquídea Negra do Neil Gaiman, tudo bem, era a Orquídea Negra do Neil Gaiman, que era uma personagem bem esquecida, ele deu boom, aí por um tempo ela se manteve bem vendável, depois que o Neil Gaiman escreveu e outro artista tomou, tudo bem, mas a intenção da DC não era essa, a intenção da DC era escrever o novo Cavaleiro das Trevas, a intenção da DC era trazer o novo Watchman, era pegar o quadrinho moderno e fazer ele, um quadrinho em específico, fazer ser uma nova obra-prima, ao qual o quadrinho estava escasso já fazia quase 10 anos, e foi o que eles conseguiram fazer. Mas se a gente for pensar assim, num ponto de vista análogo a esse, Uhum. o Watchmen foi feito com personagens de outras editoras que estavam basicamente Claro, cara, mas é quebrados. que... E hoje todo mundo conhece Mas o sabe por que que eles Rorschach, foram todo mundo feitos? conhece o Tu Ozymandias. sabe por que eles foram feitos? Por quê? Porque não deram autorização dele usar os personagens principais, entendeu? Tipo, eles não vai fazer esse tipo de história com o Batman, Isso. entendeu? Sim, são Não vai pequenas- fazer isso aí, tu não vai matar o Questão no final da história, entendeu? Spoiler! Entendeu? Isso aí que eles não deixaram, entendeu? Foi por isso que ele pegou personagens que ninguém quer isso aqui, eu vou usar. Vou entendeu? usar, exatamente, teve liberdade criativa total pra fazer o que quiser, sem macular personagens que já estão aí no mercado há 50, 60 anos, entendeu? Não, Reino do Amanhã é isso, cara. Reino do Amanhã Só é pra isso. terminar o Reino do Amanhã, assim, pra vocês como ele usa pessoas reais como padrão, o principal personagem do Reino do Amanhã é o pai do Alex Ross. É o Norman McKay, o pastor Pastor Norman Norman McKay, McKay, é o- foi o modelo dele, né? É o pai do Alex Ross. É, pode crer, pode crer. E aí, gurizada? Saindo daqui, a gente vai pro Tio Sam. Sam. Tio Sam, pois é, o Rosa ali, depois que
fez o badalado, o Reino do Amanhã, o cara ficou badalado, a obra foi comentada, positiva em tudo quanto foi mídia, TV, revista, rádio, gramofone, por aí vai. Ele foi por um título, ele entrou, fez a arte, deu uma história da Vertigo, que era uma história menor, menos pretensiosa, que foi Tio Sam. O que tu achou de Tio Sam, Regis? Cara, Tio Sam eu acho bom. Uhum. Não tá no nível do Reino do Amanhã nem do Marvel, mas é bom, entendeu? É bom. Tio Sam conta a história dos Estados Unidos baseado a partir desse personagem. Ele vai a história inteira, é um negócio bem... E muita gente não gosta, é que não é uma história de super-herói, Tio Sam, entendeu? É a história dos Estados Unidos. Passa por uma situação de racismo, vários pontos chaves da história dos Estados Unidos, muitas vezes até negativo, o Tio Sam visita, e a intenção da HQ era essa, meio que dar um soco não só no mercado do Quem é que criou o Tio Sam, o personagem? Boa pergunta, eu não sei. Will Eisner. Will Eisner? Ah, grande Will Eisner. Parabéns, Will. Vocês não gostam do Tio Sam. Eu gosto do personagem. Tá, saindo do Tio Sam, o Regis deu uma apanhadinha, muito bom, bacana, não teve a mesma proporção, mas é um material louvável e arte fodástica. O que o Cabeça fez depois? Ele fez, na verdade, ele não fez os maiores heróis do mundo. O que ele fez? Ele fez Superman Paz na Terra. Porque o que acontece? Isso aqui foi publicado individualmente, quando cada personagem fechava 60 anos, eles faziam uma edição, como é que eu vou dizer, especial. Começou com Superman Paz na Terra, depois veio Batman, Guerra ao Crime, depois veio Shazam, o Poder da Esperança, é isso? Uhum. Depois veio Mulher Maravilha, vou colar. O Espírito da Verdade, e depois veio Origens Secretas, tá tudo compilado aqui. Tudo compilado no Encadeiro E vale muito, muito, muito a pena. Uma diferença entre aquilo ali e o Reino do Amanhã é o seguinte: o Reino do Amanhã e o Marvel, eles têm uma arte mais comprimida, entendeu? Uhum. E aqui é mais painéis. É painel. Inclusive o Paul Dini, que foi o idealizador, o roteirista das histórias em parceria com o Alex Ross, quando ele foi colocar em prática a obra graficamente, ele não fez, ele abriu mão de balão. É tudo narrado, entendeu? Tudo narrado por extenso para que os balões não atrapalhassem a arte do Ross, que o Ross tivesse a liberdade de fazer painel, assim, tanto que tem uma cena no Paz na Terra, o Superman tá carregando um vagão que é uma página dupla. Tudo narrado, mas a maioria das coisas em página dupla, eu acho. É, né? a parte que ele tá no mar também com o veneno. Sim, então ele deu a liberdade pro Ross poder fazer os painéis e tudo mais, e ficou, a obra é fodida. E dessa revista, Lô, qual é a tua história preferida? Evidentemente eu passo na Terra do Superman. Porque, evidentemente. Porque pra mim é a melhor, cara. Eu acho que não é nem por uma questão de ponto de vista pessoal. Eu acho que é por uma questão de ponto de vista até amplo, assim. Eu acho que é até uma unânime. Eu não sei qual é a tua. Não é unânime, não. Mas eu concordo. Eu também acho melhor. O Paz na Terra, Paz na Terra é muito bom. Paz na Terra aborda muita coisa importante. A podreira do ser humano, é isso que ele aborda. Pode crer. Não, e aborda muita coisa. Eu acho que vai muito além disso, assim. É uma história realmente muito rica em muitos aspectos. Sabe o que eu acho dessa edição, por que ela é perfeita? Vou dizer, eu acho que toda obra que pode dizer, isso aqui é perfeito, é porque ela é atemporal. Tu vai ler ela em qualquer época da tua vida, tu vai dar para qualquer pessoa ler, não importa daqui 20, 50, 60, 70 anos, e a pessoa vai se identificar, porque são assuntos atemporais. Qualquer uma delas é atemporal. Não, sim, a obra por Não, qualquer uma delas aqui. Todas as histórias são atemporais. Sim, não, mas eu acho que essa aqui, por se tratar de assuntos mais específicos como a fome, o crime, isso a aí doença. É uma pegada assim, ó, claro, com super-heróis, mas é uma pegada mais realista, se basear com as outras histórias. Entendeu? Eu acho que é isso que eu sempre, por isso que eu sempre achei esse compilado, tanto as edições soltas como as edições... Menos Origens Secretas. Origens Secretas não é a Origem Secreta é só a apresentação dos personagens ali, e aquele da Liga da Justiça é eles contra uma aventura, isso é mais aventura. Mas é contra o Starro, né? É contra o Starro, Sim, né? é uma referência, uma capa, uma das revistas mais famosas da Liga da Justiça, agora não vou lembrar o nome. O Starro é aquele polvo gigante que tem, uma estrela, assim. É isso aí. Tem no no Batman do Futuro. Acho que é o primeiro vilão da Liga. Tem no Batman do Futuro, tem no Batman do Futuro, tem nessa revista e no Batman do Futuro também. Agora vamos pra Justiça. Quem quer falar da Justiça? Falou. Falou. Não, mas a respeito do desenho da Justiça? A arte. A Justiça não é ilustrada pelo Ross, né? Ele só pintou por cima o cara que eu não sei o nome. Não, Justiça, o plot de Justiça é o seguinte, a Liga do Mal, por assim dizer, eles fazem um plano para desestabilizar o que seria a Liga. Eles começam, ao invés de lutar contra a Liga ou de fazer a maldade aqui, a maldade não, eles começam a ajudar as pessoas com problemas reais, cura o câncer, faz prótese para pessoa que não tem membros, coisas do tipo, os vilão.
E aí eles questionam o próprio povo de por que a Liga, ao invés de ajudar a raça humana, eles só lutam uns contra os outros e ajudam um incêndiozinho ali, fazem uma coisa. Então eles criam uma campanha publicitária contra a Liga para criar já um abalo entre eles e em contraponto. E nesse meio tempo alguém rouba um plano de um dos membros da Liga. Eu não vou falar quem entendeu? Fica... Já dei spoiler. Hã? Já dei spoiler. Não vou falar quem é. Spoiler. Tem um membro da Liga, ninguém vai desconfiar quem é, que ele tem um meio de vencer cada Todos membro eles. da Liga. Mas Quem outros será que personagens- pode ser, né? E daí eles vão roubar os planos desse cara e vão lá e vão Tá, executar os planos. Mas vocês sabem de onde é que saiu a inspiração pro Justiça? Não, Um desenho dos Super Amigos. eu não sabia. Um desenho dos Super Amigos. O que eu digo é que a gente já leu aquela história Torre de Babel. A mesma jogada. Pois é, Jogada tem mesmo. umas histórias que são copiadas umas das outras, mas essa aí da Liga da Justiça eu não sabia. Sim, essa história de justiça, o Ross falou depois publicamente, até enquanto fazia o projeto, isso foi baseado numa animação dos Super Amigos, em que a Liga do Mal descobria a fraqueza da Liga da Justiça e eles todos atacavam ao mesmo tempo, o que acontece aqui. Só que uma curiosidade é que o Ross foi o idealizador da história, em parceria com o Jim Kruger, parceiro dele também do Terra X, para idealizar, para colocar em prática a história. E só que ele não queria pintar, cara. O Ross, ele tá meio cansadão, assim. Aí que eles contrataram o Doug Bradford, que é um excelente desenhista. E aí o Doug Bradford fazia o lápis todo, e a arte final a lápis, e o Ross vinha e colocava toda a aquarela em cima. Então, para ele não se cansar, para o projeto não ser tão cansativo. Mas isso aqui é muito bom, cara. Justiça é uma edição excelente. O roteiro é Imagina, muito né? bom. Falou, o Super Powers é baseado no traço do Garcia Lopes. Garcia Lopes. Isso toda, acho que na verdade toda aquela parte da animação ali que a Hanna-Barbera começou a trabalhar na década de 80 e todo o style, todo o plot, todo o estilo da Liga ali, da DC foi baseado tudo na arte do mestre José Luiz Garcia Lopes, que revitalizou, refez ali o conceito do DC. Fez alguma coisa? E assim, e em nível de história, eu acho que Justiça é mais fraquinha. Não, cara. A Justiça, cara, era o sonho do Ross de fazer todos Não, os ela não é vilões. ruim, eu não tô falando que ela é ruim. Beleza. Eu não tô falando que ela é ruim. Tá vendendo? Não, ela é o feijão com arroz bem temperadinho. A intenção dela é ser pastelão, que nem blockbuster. Fizemos um blockbuster pra agradar todo mundo. É o que o Justiça Olha só, é. vou fazer Mas eu um... acho que, Pra cara, agradar aquele todo mundo. blockbuster, mas é muito bem feito. Não, ele é bem Ninguém feito, falou que era mal ele é feito. muito bem feito. Só que tu não pode comparar ele com o Reino da Manhã. Não tem. Não tem como comparar É ele diferente, com... cara. É lógico, É é diferente. diferente. Sim, é diferente, o Reino da Manhã é melhor. Beleza? Não, tô brincando. Tá, o que o Alex Ross fez daí, pessoal? Depois disso. Virou capista. Capista da Dynamite. Dynamite. Isso daí, quem não sabe que a Dynamite aqui no Brasil ela é a Mitos. É a Mitos. Tá? Seria o Besouro Verde, o Sombra, O o Aranha. Fantasma, o Aranha. Todos esses personagens que falam, ele é o capista de todas as edições. E tem uma edição que o nome é Máscara, que ele desenha 10 ou 12 páginas e é ele que desenha. O Sombra, né? Isso, não. É Não, Máscara, não, é todos eles não. Tá, não, mas eu sei, mas eu acho que faz da história do Sombra, Não, não não é? me lembro. Eu acho que o é que, assim, na verdade não é uma história separada, é tudo junto as histórias. Sim, as histórias Tem- são- E eu acho que só que nessas páginas aparece mais o som. É o Sombra, né? Ele faz a arte de uma delas ali, 12 ou 13 Ele páginas. também faz, que também era da Dynamite, se eu não me engano, a Super Powers. Ele também é capista, idealizador, que ele fala tipo de uma Liga Sim, da sim, Justiça. sim, São né? os personagens O que Projeto Super Power. eles caíram em domínio público num Isso, certo tempo e isso. são vintage. Cara, Bem vintage, ele pegou tudo junto. falar uma coisa agora, eu vou falar uma curiosidade. Eu li uma entrevista do Rosa muitos anos atrás na revista Wizard, viu? Não Aí, sei, não. Não sei, não. e aí o cara que estava entrevistando ele, não sei quem é, um entrevistador dos Estados Unidos, perguntou pra ele o que ele achava da erotização dos quadrinhos. E ele falou assim, eu nunca desenharia, não, ele não falou nunca, ele disse que faria o máximo pra nunca precisar ter que desenhar a Vampirella. Ai, eu já gosto Ele faz a Vampirella, ele que faz a capa da Vampirella. Pode crer, cara, e ele era contra a erotização dos quadrinhos e tal. Mas aí chegou o tal do dinheiro aquele, sabe? Mas, cara, quer dizer, não sei, né? Não sou nem especialista em arte, mas a minha opinião, a Terrível da Manhã, a Mulher Maravilha é super erotizada, cara. Não, cara, mas é dentro que ela é do- contida, Não, cara. mas assim, Eu ela acho é que, mais pô, erotizada que o normal. Mas sim. é dentro de um contexto, entendeu? É dentro do contexto. Nós estamos pulando um negócio, a gente tá falando Terra X. Eu não vou Terra X. Vamos Vamos... agora, o Banger que a história é fraca. Ah, tá, sim, vamos entrar no Terra X. Depois que ele fez o material Então, pessoal, a gente vai demorar um pouquinho no Terra X só pra falar. Ele também é capista e co-roteirista de Astro City. O Astro pessoal City. nunca lia Astro City, o pessoal Isso. fala muito bem O do Kurt Astro Busiek. City. O Kurt Busiek, que é o Astro City, ele foi criado pelo Kurt Busiek, mas o Ross ajudou o Busiek a criar vários personagens, entre eles o Samaritano, que é o Superman do Astro City. Então todo o conceito visual do Astro City
foi o mestre Alex Ross que ajudou o Kurt Busiek a criar. E... Toda vez que falar mestre, eu acho que vai falar do New Game. Tá, vamos entrar em Terra X. Terra X é a história encomendada da Marvel. A Marvel queria o Reino do Amanhã dela. Aí encomendaram pro Ross pra ele fazer. Só que ali sim os caras deram liberdade pra ele criar o conceito da história em parceria com o Jim Krueger, E aí descobriram o quê? Que não podia ter dado liberdade, tinha que ter trazido aqui. pode crer. Cara, o que ele faz... Vocês já leram Terra X? Eu sei a pegada, eu nunca li. Tu sabe, eu não sei se o Ross fez porque tava puto da cara, tipo, agora se me der liberdade criativa eu vou viajar na maionese total. Vocês viram o que ele fez com o Homem-Aranha? Não li, Não sei. Tá, cara, assim, ó, o Homem-Aranha, que é... Eu sei que tem a filha do Homem-Aranha que é misturar com o Venom. Tem a filha do Homem-Aranha misturada com o Venom, ela tem o simbionte, aquela coisa toda. O Homem-Aranha é um veterano, gordo, aposentado, inseguro, mais inseguro do que quando era Peter Parker. Pega, aconselha a filha dele a não fazer o que ela faz. Ela tipo, vai se ferrar, velho, passo meses e já era. Ele, meu Deus, aquela... Cara, ele transforma o Homem-Aranha num paspalho, velho. Num cara, num trouxa, ele não me leva a mal. Os caras que acham o Terra X bom, Terra X não é bom, velho. Terra X é bem, mas bem meia boca mesmo. De repente, se hoje eu der uma lida de novo e eu aguentar ali 400 e poucas páginas daquilo ali, até posso mudar de ideia, mas eu acho bem minha boca. A premissa é que todos os seres da Terra são super-heróis agora, né? Todo mundo super-herói. Muita coisa que eu li em Terra X eu fiquei sem esquecer. Mas internamente Terra X não é ilustrada por Não, nós, né? é um capítulo idealizador. Na verdade até uma coisa bem legal que ele fez lá nos Estados Unidos é que todas as capas que saíram lá, assim, se tu reunisse elas formavam um painel gigantesco, assim, cara, que ele fez e tal. Ele foi unindo, tu vai unindo todas elas e forma um painel gigantesco. Eu acho que o Ross sempre foda, sempre top dele. Só uma coisa assim, dessas obras do Ross, todas elas têm uma coisa em comum, né? Que ela é narrada por um espectador de fora da história. As principais histórias, né? Reino do Amanhã, o principal não é uma terceira visão ali. O Marvel, o principal não é o escrito Terra X, o principal é o Vigia. Entendeu? Tudo é uma história que tem mais ou menos o mesmo estilo, né? As histórias dele. Sim. Justiça, né? Não, Justiça não. Justiça é que Justiça é uma história, não me dá em mim. Eu considero uma história bem básica, bem simples de explicar. Mas claro, a ilustração é genial. É genial. Tá, falando de Terra X, alguma coisa agora? Tá ali capista do Homem-Aranha, capista da Dynamite, mais alguma coisa pra falar desse mestre? Algumas coisas que ele fez no cinema. No cinema ele fez o conceito visual inicial ali do Homem-Aranha 2, que eu me lembro, do 1 também, né? Do 1 e do 2. Do 1 e do 2. O que mais ele fez, Hertz? Ele fez todo o storyboard do Corpo Fechado. Pô, do caralho, um filme Como é que é o nome do diretor Corpo Fechado? Fala, lembra? M. Night Shyamalan. Esse cara é foda. E também ele fez também o... Ele diz, isso aí não é confirmado, que ele deu ideias pro enredo do Corpo Fechado também. O Corpo Fechado, pra mim, na minha opinião, é o filme perfeito de história em quadrinho, que não é um filme de história em quadrinho. É minha opinião, o filme é perfeito. Perfeito na criação, na síntese. Expliquem o que é o Corpo Fechado com o Bruce Willis. Mas o problema de tu explicar o Corpo Fechado é que esse filme do Chachalã, tu não pode falar muita coisa pra te explicar o que tá acontecendo no final. Todos os filmes deles são assim. Só não vejam a bruxa, que é um lixo. O resto vejam tudo. A bruxa é do Shyamalan? É do Shyamalan, a bruxa? Sei que era um outro cara, era um sueco lá e tal. Tá bom, beleza. Bom, mas enfim, cara. Se não é, perdão, pessoal. O Corpo Fechado é top de linha. Se ele foi o cara que deu dicas pro Shyamalan, fez muito bem feito, merece. Com Samuel Jackson e Bruce Willis. Samuel Jackson e Bruce Willis. Tá querendo me dizer que aquela cena que ele mostra o jornal pro filho dele, aquela arte do jornal, de repente é do Ross? Não sei porque ela ficou bem, eu achei agora falando... É uma coisa meio no escuro, ele aquela arte é do Ross. Rosa, eu te amo. Aquele desenho ficou lindo, tu é lindo. Tem um cara que tá fazendo as coisas, não sabe quem é, daí tem só aquela imagem do Ross. É tão lindo. A premiação dele, Lu. Ele tem 5 prêmios Eisner e eu vou ter que colar pra... Pode colar, nós somos vida louca. Beleza. 5 Eisner, que é mais? Cara... 5 Eisner. Eu não tô aqui, cara. É o mais fácil. Tá, beleza. Ele ganhou também um Comic Book Awards. Vamos lá, vamos pros Em prêmios. 1998 pelo Paz na Terra. Vamos lá, 5 Eisner. O primeiro é de 1996 como melhor capista. 97 melhor capista também. 97 como melhor pintor. 98 como melhor capista. 2000 como melhor capista. E é isso. São os 5 prêmios que ele tem aí. Injusto, era pra ter muito mais. Com certeza. Ele ganhou por quase tudo que ele fez. E atualmente também ele tá ilustrando as capas do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha, Spider-Man. Faz um certo tempo, já faz uns 2, 3 anos que ele ilustra as Cara, capas do Homem-Aranha. e ele também tá ilustrando as capas do Avante Vingadores, se não me engano. É Avante Vingadores, ele tá fazendo as capas, é tudo dele também, que é do Thunderbolts e tal.
Tem elas. Tá, vamos fazer o seguinte, então, pra gente encerrar esse vídeo, assim, cada um de nós agora indica uma dessas obras. Pode repetir, Eu que indico fato é todos. melhor e qual assim, a nota que dá pro trabalho, Alex Ross. Vai lá, começando contigo lá. Cara, antes das notas, eu queria só falar uma coisa que eu não sei se vocês vão considerar um devaneio, mas uma coisa que, tipo... É um devaneio, o cara nem sabe o que o cara vai falar. Cara, é sério, todas as histórias em que o Rosa ele é coautor, o Rosa ele consegue sempre trazer uma esfera muito realista, além da ilustração, para as obras dele. Claro. Eu acho que vai muito além do pincel ali, do desenho, que são os roteiros, cara. Se a gente for ver, por exemplo, vamos ir mais pra Paz na Terra, por exemplo. Uhum. Pô, Paz na Terra é absurdo o que acontece ali, sabe? Mostra ali que o ser humano tendo um macete master para conseguir curar todos os problemas globais que tem, ele mesmo não se ajuda por questões, digamos, por questões de Estado, questões financeiras, questões de parceria, questões de comércio. Então, sabe, é muito profundo, é muito além do que se vê, sabe? De todas as histórias De do todas as Alex Ross, aí tá falando, a Inclusive- única que não é assim é justiça. Justiça é assim no início, quando ele tenta quebrar a liga justamente por um viés político, por um viés de começar a ajudar a população em situações que são realmente, não realmente, mas Não, do a ponto de justiça vista, começa são, assim, né? são problemas mais Sim, não, frequentes, claro, né? claro, sim. É o plot inicial. Depois vai pro lado do super-herói. É, vai pro lado pro do super-herói, famoso, é. mas a ideia tá ali. Sim, mas também, não, entendeu? claro. Tem toda a ideia também, se a gente for ver Reino do Amanhã, se a gente olhar, por exemplo, com outros olhos, ver o lado do Magog, que seria o cara do bandido bom, bandido morto, e o lado do Superman, que é aquele cara que tenta, de toda forma... Magog. Não, Justiceiro. não, Superman. Magog, o justiceiro da DC. Olha só, O assassino, olha que absurdo que o Magog fez, matou o Coringa. Aquela rica pessoa. O Magog matou um estado inteiro com milhões de pessoas. Não, pera aí. Não, isso Cara, foi um foi um acidente. Isso foi um acidente. Isso é um Não, acidente, mas né? foi um Acidente. acidente do qual Foi um ele não acidente. se culpa e do qual ele não se desculpa por isso. Faz parte. Entendeu? Não. Não faz parte. Não, peraí, não agora faz só um parte. pouquinho. Agora tu tá deturpando um pouco o troço. Só um pouquinho. Tá, Tu beleza. tá deturpando. Não, é que assim, cara, ó. Não, mas só uma coisa, a tua Não. ideia, eu concordo 100% com o que tu falou. Não, sim, é. Não a parte do Magog, das histórias. Ah, sim, Sim, é. a Sim, gente 100%, tem ali no, 100%, a gente sim. tem ali no Reino da Manhã o lado mais humanitário realmente do Superman, que pela ironia não é um ser humano, e como a população fica descrente na ideia do Superman da questão da bondade plena. Não, né? eles ficam descrentes do conceito do herói original, super-herói. do super-herói. Eles não querem. Eles Mas é querem que- os heróis. Pra ele, herói é o que o Regis falou. É bandido bom, é bandido morto. É isso. Mas isso aí. E é uma coisa que Só a que a gente mídia não, compra não, e a mas por a gente não população pode acaba... se aprofundar, senão o Reino da Manhã a gente fala uma hora. Só que o Claro, Reino da Manhã sim. é assim, ó. É, não. É o que surgiu uma nova raça de heróis que tá ultrapassando esses heróis que a gente conhece. E é uma raça que é faca na bota, é o É. bicho pegando e já é. De situação que é recorrente nas histórias do Ross, que é esse viés mais político, mais sociológico, e que não é em uma história, são várias, basicamente todas da qual ele é coautor. Então eu acho importante, assim, É interessante. enaltecer isso, eu acho que principalmente em Paz na Terra. Principalmente. Essa Não, é é que acredito. paz na É. terra. Não, parte, é que na verdade se o cara for indicar, o cara vai indicar tudo isso. Na real. Mas paz na terra é genial. É que assim, pra quem não sabe, só ele luta contra a fome, luta contra Contra a mercenário, guerra, contra a ditadura. outra coisa assim. Só que o que acontece? Daí ele vai lá e luta hoje, e os caras falam pra ele, Super-Homem, tu pode vir lutar hoje. Amanhã tu vai estar salvando Metrópole, a gente vai estar aqui fazendo as mesmas coisas que a gente tá fazendo. Exatamente. Tu quer dar comida pra eles hoje, dá, amanhã eles vão passar fome. Exatamente. Essa é a balança que tem da história, então é muito bom, muito bom. Eu também descrente a história, né? A Tá, história- quem que tu indica aí, Regis? Ah, Ah, eu- não deu nota. Pra obra dele em geral. A nota de Paz na Terra, cara, eu Não, toda a obra. Como é que se diz? O Compilado? o conjunto da obra. de não- Paz na isso Terra. é isso. Cara, eu Não é Paz na Não, Terra, é rapaz. toda. Tudo. toda a história Que nota tu dá pra tudo que Pra ele fez? tudo do Ross? É, tudo do Ross. Eu já sei a minha, eu sou um baita de um Esse é o último. esse é o último. vendido pro Ross. Cara, eu vou dar 9,5, tá? Por que eu vou dar 9,5? Não, eu vou dar 9,5 porque eu acho que justamente um pouco de preciosismo ele só se ater a fazer capa hoje em dia, assim. Não, mas não E é, não- Luan. e É não- que, assim, o que acontece? Sabe, A é uma coisa, indústria- tipo, eu tipo, tô estabilizado, eu tô Ah, também estabelecido tem isso, é e lógico. eu não vou mais... Só que a sabe? indústria trabalha com prazo. Entendeu? E o tempo que ele demora pra fazer uma revista é surreal hoje Mas em eu dia, acho que- entendeu? mas eu Ninguém acho vai que- esperar, tipo, meses pra fazer. Não. Porque ele demora de vez em quando um mês pra fazer uma página. Não, entendeu? sim, É super, complicado, super entendeu? compreendo, mas eu acho que hoje, no patamar que o Ross tá e no status que ele alcançou, eu acho que ele teria autonomia pra não ter que seguir a risca um prazo determinado pela editora do qual Não, ele mas iria trabalhar, entendeu? a o que máquina, eu a máquina acho, comercial é diferente. É que a gente comentou em outro vídeo a respeito da edição do Akira. Vejam o vídeo do Akira.
quando a primeira vez foi lançado, o cara lançava no papel de pão, eles queriam. Pra poder vender. Agora que o Akira é consagrado, só é lançado no formato autorizado pelo autor. Senão eles não lançam. Eles já estão criando o status deles e aí que eles vão fazer a parte Essa é a minha deles. nota final. Eu vou falar por último. Ah tá, eu indico o Reino do Amanhã porque foi a obra que eu li do cara que eu achei top de linha, foi o que eu curti, é nostalgia mesmo, pra mim é o melhor trabalho dele, porque foi o conceito que ele criou, o conceito que ele colocou no papel, ele trouxe o conceito para DC, o Marco Wade ajudou ele a lapidar o projeto, claro, sim, o Marco Wade de repente o projeto não era o que é, porque ele é um roteirista profissional, o cara é top mesmo, e é top, ponto. Não vou ficar chovendo molhado porque você tem que ler mesmo. Qual nota eu dou pelo conjunto da obra? 10 com louvor, porque o Rosa é top e já é. Como eu sou do contra, eu vou no Reino da Manhã também. Não tem como fugir do Reino da Não Manhã. tem, cara, Eu acho assim, ó, não do Rosa, eu acho uma das melhores coisas que eu já li em quadrinhos de todos os tempos. Entendeu? E a respeito da obra dele, assim, que tem uma crítica, que muitas vezes é muito colorido, muito brilhoso, muito aquilo. Eu acho que de 0 a 10, uma nota que eu daria pra obra total dele é 15. É 15. Muito Muito bom! É isso aí! Não, eu sempre perdi agora. De 0 a 10 eu dou Me 15. arrepiei ele aqui, ó. Me arrepiei. Não, e eu saí como rabugento, né? De 0 a 10. Eu saí como rabugento, assim, o cara que só reclama. Beleza. Pessoal, nós vamos 3 pontos. Eu sou o Regis. Eu sou o Luan. E eu sou o Pel Jornaleiro. Valeu, pessoal. Um abração. Até mais.